hoje, em nome de Jesus. Vou só aqui compartilhar com alguns irmãos nosso link para que os irmãos possam entrar na nossa live, tá certo? Você que está chegando agora e não sabe como é que funciona, estamos fazendo nosso estudo bíblico de segunda a sexta-feira, né? Às 10h30 às 11 horas da noite, tá certo? Todo dia estamos estudando um capítulo da Bíblia, né? O nome de Deus está sendo glorificado. Ainda estamos no livro de Mateus. Hoje é o 14º dia do nosso estudo bíblico, para a glória de Deus, né? Estamos aí de segunda a sexta estudando a Bíblia junto. O nome de Deus está sendo glorificado, vidas estão sendo alcançadas, o nome do Senhor está sendo exaltado e tem sido bênção, e tenho certeza que se você compartilhar com outras pessoas também serão edificadas, tá certo? Então, se eu fosse você, eu aí já acompanharia o nosso estudo bíblico, né? Você que está chegando agora, se inscreve. Você que não é inscrito, deixa o seu like também. Para quem não sabe, gente, quando você se inscreve, deixa seu like, o YouTube envia esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas podem participar junto conosco e serem edificadas junto conosco, para a glória de Deus, amém? Então, participe com a gente, esteja conosco. Não esqueça também de compartilhar, né? Você quiser aí, em nome de Jesus, participar sempre conosco, participe. Tem sido uma bênção. De vez em quando está parando, está travando aqui, né? Mas vai dar certo, em nome de Jesus. Já está dando certo, né? Só da gente estar aqui já é uma vitória. Só de estarmos juntos aqui já é uma vitória, em nome de Jesus. Acabei de vir do IF, da faculdade. Carreira, que lá termina 9h40. E aí eu tenho que pagar um transporte para ter que chegar cedo. Senão, não consigo dar aula para vocês, tá bom? Então vamos lá, do estudo bíblico, né? Então vamos lá, vamos orar. Em nome de Jesus, convidar o Senhor Jesus para estar conosco, que Ele se faça presente. Sem Ele nada podemos fazer. É só Ele que pode nos dar, é só Ele que pode nos dar força, é só Ele que pode nos guiar, é só Ele que pode dar o suporte para nós que precisamos, em nome de Jesus. Amém? Então você que está entrando aí, não esquece de deixar seu like, tá certo? Compartilhe com outras pessoas também, para que outras pessoas participem, né? Se puder, comenta, se inscreve aí também, em nome de Jesus. Tenho certeza que se você se inscrever, né, outras pessoas vão ser edificadas também, outras pessoas vão ser alcançadas também. E o objetivo aqui é alcançar outras vidas também, né? Para que outras pessoas sejam aí edificadas, outras pessoas sejam aí alcançadas para a glória de Deus. Então você está chegando agora, deixe seu like, vai ajudar, vai alcançar outras vidas, o nome de Deus vai ser exaltado, o nome de Deus vai ser glorificado. Então já aproveite e deixa o seu like aí, em nome de Jesus, se assim Deus permitir. Pai, queremos orar, apresentando a Ti esse estudo bíblico, apresentando a Ti também os irmãos que irão entrar, estão entrando aí, os irmãos também que vai entrar na plataforma do Google Meet. Se faz presente, Senhor, nesse estudo bíblico, que possamos alcançar mais pessoas, que mais pessoas sejam edificadas, que mais pessoas sejam alcançadas, o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja bendito, Senhor. Nós convidamos o Senhor para se fazer presente no meio de nós, convidamos o Senhor para nos dar a direção, as palavras que o Senhor quer falar para cada um dos irmãos que está aqui. Pai, nós sabemos que somos dependentes de Ti e o Teu nome será glorificado através dessa plataforma, tanto aqui do Google Meet, quanto também da plataforma aqui do YouTube. Então peça ao Senhor, Pai, se faz presente, sou totalmente dependente de Ti, preciso de Ti, Senhor, para que esse estudo venha acontecer. Sem Ti eu não consigo, sem Ti eu não consigo falar aquilo que você quer falar, sem Ti eu não consigo
direcionar aquilo que o Senhor quer direcionar. Então eu sou totalmente dependente de Ti, Senhor. Totalmente. Peço ao Senhor que o Senhor derrame a Tua graça sobre esse estudo, a Tua misericórdia, e que cada coração aqui seja alcançado, edificado, restaurado, curado e liberto. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tá, TV Marcelo, seja bem-vindo, viu, TV Marcelo? Se puder, se inscreve aí no nosso canal, já deixa o like, se Deus permitir, em nome de Jesus, tá certo? Glória a Deus. Se inscreve aí. Vamos lá, Mateus capítulo 14, gente. Ciana, seja bem-vinda. Gente, Mateus capítulo 14 nos apresenta momentos marcantes da vida de Jesus, né? Incluindo aí a morte de João Batista, a multiplicação dos pães, a caminhada de Jesus sobre as águas. Esse capítulo também nos ensina, né, sobre o poder da fé e como Jesus nos sustenta em meio às tempestades da vida. Tá certo, Luara? Seja bem-vinda, viu? Se puder, curte aí e se inscreve aí no nosso canal, tá certo? Em nome de Jesus. Daqui a pouco eu vou fazer oração por vocês, mas vamos estudar aqui Mateus capítulo 14. Gente, o que é que acontece? Nesse estudo nós vamos explorar aqui Mateus capítulo 14, vamos aprender lições poderosas sobre perseverança, confiança em Deus, crescimento na fé. Vamos ver também, né, como esses acontecimentos bíblicos se conectam com a nossa vida hoje, né, em pleno século 21. Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer a leitura e assim eu explico mais adiante o que a Bíblia quer dizer para cada um de nós. Vamos lá, Mateus capítulo 14, versículo 1. Lembrando, você que está aqui no YouTube, não se esqueça de deixar o like. Você deixando o like vai fazer com que esse vídeo alcance mais vidas. Amém? Então deixa seu like, se inscreve no nosso canal, em nome de Jesus. Lembrando, quem é novato aqui no YouTube, eu estarei de vez em quando olhando para ali, porque eu estou com o pessoal aqui em outra plataforma também chamada Google Meet. Estou tanto ao vivo aqui no YouTube quanto na plataforma Google Meet. Então sempre que eu estiver olhando para lá, entenda que eu estou direcionando e falando com o pessoal do Google Meet, tá certo? Mas essa mensagem tanto serve para você aqui no YouTube quanto para as pessoas que estão no Google Meet. Vamos lá. Mateus capítulo 14, versículo 1. Daqui a pouco eu explico, tá bom? Primeiro eu vou ler, para quem não sabe, primeiro eu leio e depois dou a explicação do que está dizendo. Mateus 14, versículo 1. Quando Herodes Antipas ouviu falar de Jesus, disse aos seus conselheiros, gente, olha que forte, hoje é o 14º estudo bíblico da gente, ou seja, já faz 14 dias que a gente estuda a Bíblia junto, e a gente vai estudar o número, capítulo quanto? 14, olha como Deus é maravilhoso. Quando Herodes Antipas, versículo 1, ouviu falar de Jesus, versículo 2, disse aos seus conselheiros, deve ser João Batista que ressuscitou dos mortos, por isso ele tem poder para fazer esses milagres. Versículo 3. Herodes havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias, que era esposa de Filipe, seu irmão. Versículo 4. João tinha dito repetidamente a Herodes, é contra a lei que o Senhor viva com ela. Herodes queria matá-los, mas tinha medo de provocar uma revolta, pois o povo acreditava que João era profeta. Versículo 6. Contudo, numa festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias, dançou diante dos convidados e agradou muito o rei. Versículo 7. E ele prometeu sob juramento que lhe daria qualquer coisa que ela pedisse. Versículo 8. Instigada pela mãe, a moça disse, quero a cabeça de João Batista num prato. Versículo 9. O rei se arrependeu do que tinha dito, mas por causa do juramento feito diante dos convidados, deu as ordens para que atendessem ao pedido. Versículo 10. João foi decapitado na prisão. Versículo 11. E sua cabeça foi trazida no prato e entregue à moça, que a levou à sua mãe. Versículo 12. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Em seguida, foram a Jesus e lhe contaram o que havia acontecido. Vamos focar primeiro aqui nesses versículos
E aí as dúvidas vocês podem tirarem depois no privado, no WhatsApp. E eu tiro as dúvidas com vocês, tá certo? De vocês. Já que o tempo da gente é limitado e eu não consigo responder as perguntas. Eu posso aqui passar o que eu estou estudando aqui. E aí, se vocês tiverem dúvida, vai lá no meu privado, faz pergunta lá, que eu tiro a dúvida de vocês, tá certo? Nosso tempo é reduzido. Se eu parar para tirar dúvida de um, dúvida de outro, a gente não vai fazer o estudo bíblico, que é a finalidade, é o estudo bíblico do capítulo 14. Amém? Senão a gente vai ter que deixar o capítulo 14, se for responder pergunta aqui, a gente vai ter que estudar o capítulo 14 em 4 dias. Eu quero ler lá agora, em nome de Jesus, e aí no privado do WhatsApp vocês podem fazer pergunta, eu tiro todas as dúvidas, tá certo? Então o que acontece, gente? A gente está vendo aqui o momento da morte de João Batista. A gente está vendo aqui o momento da morte de João Batista, capítulo 14, né, do versículo 1 ao 12. O que é que aconteceu aqui? João Batista denunciou o pecado de Herodes Antipas, né, que vivia com a esposa de seu irmão. E aí o que é que acontece? Herodes mandou prendê-lo, olha que forte. E em uma festa, a filha de Herodias pediu a sua cabeça como recompensa por uma dança. E Herodes, mesmo que meio que relutante, ou seja, não querendo, ele acabou cedendo, porque a palavra de um rei, né, vale muito. O rei não pode voltar atrás com as suas palavras. Então, o que é que nós aprendemos aqui do versículo 1 ao 12? O que é que nós aprendemos? João foi fiel a Deus. Olha que forte. Mesmo sabendo que isso lhe custaria a vida, mas ele continuou sendo fiel a Deus. E a história de João e a sua história nos ensina que seguir a verdade pode trazer oposição, mas Deus honra aqueles que permanecem firmes. Já aconteceu, irmãos, de eu ser ameaçado por estar pregando o evangelho. Já fui ameaçado, principalmente em rede social. Na época que eu acessava mais o Facebook do que o Instagram, né? Um rapaz entrou lá no Facebook, disse: ó, conheço você, sei onde você fica, sei onde você congrega, sei onde você mora, isso e aquilo outro. Se eu ver você indo fazer a vontade de Deus, eu vou lhe matar. Eu disse: tá certo, eu vou estar em tal lugar e tal hora, e aí você vou estar em tal lugar e tal horário. E aí, por incrível que pareça, desliga aí, por favor, Márcio, o áudio. Por incrível que pareça, né, até hoje, essa pessoa aí não foi lá, né, cumpriu o que falou. Mas, enfim. Então, o que é que acontece aqui? João, ele foi fiel a Deus, mesmo sabendo que isso lhe custaria a vida. Então, a história de João nos ensina a seguir a verdade, né? Seguir a Jesus Cristo pode trazer isso, oposição, gente lhe ameaçar, gente falar, apesar de que hoje não precisa nem ameaçar, tem gente que deixa de seguir Jesus por causa de coisa pequena, por causa de uma palavra de um pastor, por causa de não sei o quê. Tem gente que é cristão e nunca passou por uma ameaça. Olha, se você seguir a Jesus, se você continuar com Jesus, você vai ser morto. Eu já passei por essa ameaça. Eu passei por isso, eu sei o que é isso. Mas tem gente que está largando Jesus por causa de uma palavrinha, uma frase. Ah, porque o pastor falou isso? Ah, porque o pastor falou... Não sabe o que é ser cristão, não. Tem que aprender com João Batista a ser cristão. E também com os mais de 50 países, de vários missionários que hoje pregam o evangelho em países onde ou é morto ou é preso. Isso no nosso século 21, tá certo? Então o que é que acontece? Imagine agora um estudante que se recusa a colar em uma prova, né? Esse estudante cristão se recusa a colar em uma prova, mesmo vendo seus colegas colando e se dando bem com isso. Ou imagine um profissional que não aceita participar de algo desonesto no trabalho, mesmo correndo o risco de ser prejudicado. Então, assim como João Batista seguiu certo, pode ter consequências difíceis, mas Deus vê nossa fidelidade. Muitas vezes a gente se depara com isso no trabalho, né? No trabalho, na área de um trabalho, alguém querer que você seja desonesto, porque a maioria está agindo de forma desonesta, e quando você não quer seguir o ritmo deles, às vezes você perde um emprego, você perde alguma coisa, já perde emprego assim. Do patrão dizer: não, você vai cobrar isso, vai fazer isso, isso e isso.
e eu vi que aquilo ali era desonesto, ou seja, cobrar um valor por rosto. Ah, aquilo ali, aquela pessoa, isso faz muito tempo, aquela pessoa ali tem cara de rico, vamos cobrar tanto. Isso no local onde eu trabalhei. E ali eu via aquilo desonesto, né? Eu via que aquilo ali era desonesto. Eu disse, não vou fazer isso. Se o valor é esse, a gente tem que cobrar esse valor. E o patrão pegar e dizer, então aqui você não dá para trabalhar aqui não. Então, gente, a gente vai passar por isso. Eu sei o que é passar por isso, né? É como um estudante também, né? Eu tô estudando aí para a glória de Deus e eu sei o que é isso, né? Agora recente, no primeiro período, eu estou no segundo período, agora recente no primeiro período, alguém queria me passar a cola, né? De uma prova. Aí eu disse, aí quando a pessoa me passou a cola, aí eu fiz tudo ao contrário que a pessoa me passou a cola. E aí a pessoa tirou uma nota 10. E a pessoa foi e disse, rapaz, como é que tu tirou 10 se eu te passei a cola? Ou como é que tu tirou nota baixa se eu te passei a cola e eu tirei 10? Eu disse, é porque eu não estudei, não me dediquei para me tirar os 10 e a cola não ia me ajudar. E se chama pequena corrupção. E eu não vou me corromper por causa de uma coisa dessa. Eu vou estudar mais, lá na frente eu tiro uma nota boa. Resultado, reprovei, mas aí quando foi na recuperação, eu tirei um 10. Por quê? Porque eu estudei. Entendeu? Então, vale a pena estudar. Não tem para que colar, né? Então, muitas vezes, quando você é assim, procura sempre... Lógico, a gente nem sempre consegue ser 100% perfeito, né? A gente procura todo dia a perfeição em Jesus Cristo, mas a gente sempre procura acertar, sempre procura falar a verdade, sempre procura, né, andar no caminho que Jesus nos chamou para fazer. Então, por incrível que pareça, João Batista ele cumpriu aqui o papel de precursor do Messias, né? Onde Isaías 40, versículo 3 vai falar sobre isso. A morte dele simboliza, por incrível que pareça, o preço da verdade, e aí antecipa o que acontecerá com Jesus Cristo. Então, assim, se você está enfrentando oposição por fazer o certo, não desista. Deus, ele vê a sua fidelidade e te fortalece. Às vezes a gente vê tanta gente fazendo de forma errada, a gente quer imitar os outros, tá fazendo. Faça não, pelo amor de Jesus, que vai dar errado. Vá por mim, vai dar errado. Faça o que é certo. Mesmo que você enfrente oposição, mesmo que você enfrente pensando no seu trabalho, pensando independente. Faça o certo. Não desista por fazer o certo. Não desista. Se você fizer errado, as pessoas vão lhe criticar. Se você fizer o certo, as pessoas vão lhe criticar. Entende? Então, entre o certo e o errado, faça o certo. É melhor ser criticado por fazer o certo do que ser criticado por fazer o errado. Eu lembrei de um amigo meu, hoje ele é um pastor, mas aí no caminho, na caminhada dele, né, logo no início que ele entregou a vida a Jesus, aí uns colegas dele de trabalho foi e disse, e aí, sempre tem essas, no final de ano o pessoal do trabalho não se reúne, né, para fazer a confraternização, e aí na confraternização ele foi, né, e aí quando chegou lá só tinha bebida, tinha não sei o que, lá com o copo dele, com suquinho, bebendo suquinho, né, e não estava bebendo bebida. E aí os amigos começaram a dizer, vai rapaz, vai, oxe, não é pecado não, bebe um golinho, não é pecado não, pegar desse embriagar, vai, aí começaram a incentivar ele foi, sabe de uma coisa, tomar um pouquinho, depois peço perdão a Jesus. Aí ele foi e tomou um pouquinho. Quando ele tomou, aqueles que estavam incentivando, dizendo, vai, sabe o que disseram? Pia mesmo crente, ó. Oxi, tu disse que era crente? Tá vendo aí que ele não é crente? Isso é só crente de fachada. Ou seja, depois que ele passou por essa experiência, ele disse, nunca mais eu vou fazer coisa errada. Nunca mais eu vou ser influenciado para fazer coisa errada. Nunca mais eu vou escolher fazer coisa errada. Entendeu agora o mistério? Então, faça o que é certo. Vão lhe criticar, mas faça o que é certo. Deus vê a sua fidelidade, ele te fortalece. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 13, vamos lá. Glória, versículo 13. Logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. Olha que mistério.
As multidões, porém, descobriram para onde ele ia e o seguiram a pé, vindas de muitas cidades. Versículo 14. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado, já está ficando tarde. Manda as multidões embora para que possam ir aos povoados e comprar comida. Versículo 16. Não há necessidade, disse Jesus. Providencie vocês mesmos alimento para elas. Versículo 17. Eles responderam: temos apenas 5 pães e 2 peixinhos. Tragam para cá, disse ele. Em seguida mandou o povo sentar-se na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu os pães em pedaços e os entregou a seus discípulos, que distribuíram às multidões. Versículo 20. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com as sobras. Versículo 21. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Gente, quando eu olho aqui para essa passagem, eu me lembro do projeto que eu lidero, a igreja que eu lidero, né, que Deus me deu a honra aí de liderar como instrumento dele. Gente, lá na igreja, no máximo, assim, estourando, pode chegar até 10 membros, né? Mas de membros, assim, de fato, fiéis, que contribuem, que ajudam, né? São no máximo 7 pessoas que nós temos, né? Que eu recordo agora, né? Lógico, minha memória é só Jesus na causa. São 7. E aqui a gente vê aqui 5 pães e 2 peixinhos, que é igual o quê? 7. 7 membros, irmãos, que a gente tem na igreja. Mas toda semana a gente alimenta uma multidão para a glória de Deus. Amanhã mesmo, amanhã, a gente vai... Levi, deixa o like aí, Levi. Em nome de Jesus, deixa o like para ajudar, que eu lhe noto. Vamos lá. Olha só, o que é que acontece? Amanhã a gente vai fazer uma social com os moradores de rua. Olha só, 7 membros apenas. E através da contribuição e também das vendas de paçoca que eu faço na rua, da contribuição dos irmãos, das vendas de paçoca que eu faço na rua, para a glória de Deus, a gente alimenta uma multidão. Então o que é que aconteceu aqui, gente? Após a morte de João, Jesus buscou um lugar deserto para orar. Mas aí mesmo nesse lugar deserto que ele foi para orar, uma multidão seguiu ele. E aí, movido por compaixão, ele curou os doentes. E aí, apenas com 5 pães e 2 peixinhos, alimentou mais de 5.000 pessoas. O que é que nós aprendemos aqui? Mesmo em meio à dor, Jesus não deixou de servir. Mesmo em meio à dor, Jesus não deixou de servir. Não deixou de servir. Lembra de João Batista? Ele foi o quê? Decapitado. Gente, humanamente falando, é como se você tivesse perdido seu ente querido ontem, ou até mesmo hoje. Alguém que você, né, que lhe ajudou, vamos dizer assim, na caminhada com Cristo, porque foi o que João Batista fez. Ajudou a caminhada de Cristo, ele preparou o caminho para Cristo. Então, mesmo em meio à dor, de saber que é aquele que preparou o caminho para ele pregar, mesmo em meio à dor, Jesus não deixou de servir. Será que você pode aprender com Jesus? Mesmo em meio à dor, Jesus não deixou de servir. Ele nos ensina que Deus multiplica o pouco que temos quando entregamos a Ele. Ele multiplica o pouco. Gente, a gente tem 7 membros da nossa igreja. 7. E cada um dá aquilo que de fato é princípio bíblico e pode contar. Às vezes, muitas vezes não dá o valor do que sai para a gente fazer a ação, né? Lógico, a gente junta com o valor das vendas de paçoca e aí Deus vai multiplicando, às vezes levanta outra pessoa lá do outro lado, e aí Deus vai levantando, ou seja, um pouco. E aí, um pouco de gente aqui contribuindo, outro pouco de gente ali contribuindo, alguém contribuindo com um pouco aqui, outro contribuindo com um pouco ali. Então, ele nos ensina que Deus multiplica o pouco que temos quando entregamos a Ele. Mas o ruim é quando tem gente que não entende que o pouco que ele contribui para uma ação social serve para
Deus fazer a multiplicação e alimentar uma multidão. Tem gente que é ruim de contribuir. Tem gente que é ruim de dar pão e peixe. Mas esquece que pão e peixe pode alimentar uma multidão e pode alimentar até futuramente a família e a casa de quem está contribuindo. Eu já vi muito isso, de gente de contribuir e lá na frente precisar e a pessoa ser abençoada porque plantou e Deus fez colher. Será que você já sentiu que não tem tempo suficiente para ajudar alguém? Mas quando você se dispõe, percebe que você conseguiu? Ou já ajudou algo e viu que não fez falta? Já percebeu isso? Que você ajudou alguém e não fez falta. Sabe por quê? Porque quando confiamos em Deus, Ele faz o nosso pouco se tornar o suficiente. Isso aqui não faz parte aqui da programação do estudo bíblico, mas se você não sabe, prosperidade, segundo a luz das escrituras da Bíblia, é você ter o suficiente para contribuir no reino de Deus, para sustentar a sua casa e ainda ser um canal de bênção para abençoar outras vidas. Isso se chama verdadeira prosperidade, de acordo com as escrituras sagradas. É você ter o suficiente para abençoar o reino de Deus, a obra de Deus, para sustentar a sua casa e ser instrumento para abençoar outras vidas. E isso se chama prosperidade do ponto de vista bíblico. Essa é a prosperidade. Tá certo? Essa é a prosperidade de Deus. Então, quando nós confiamos em Deus, Ele faz o nosso pouco se tornar suficiente. Então, trazendo algo mais profundo aqui, esse milagre, né, lembra a provisão do maná no deserto, em Êxodo capítulo 16, né, e também aponta para Jesus como o pão da vida, em João 6,35, que Ele disse: eu sou o pão da vida. Aleluia. Então, Deus Ele pode multiplicar o que você tem. Confie, entregue a Ele. Versículo 22. Vamos lá que o tempo está voando. Versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar. Enquanto ele despedia as multidões, versículo 23. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Versículo 24. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois o vento forte havia se levantado. Versículo 25. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Versículo 26. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Gritaram cheios de medo. Versículo 27. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenha medo, coragem, sou eu. Versículo 28. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Versículo 29. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas, versículo 30, quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Versículo 31. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Versículo 32. Quando entraram no barco, o vento parou. Versículo 33. Então os outros discípulos adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é Filho de Deus. Olha que forte, gente. Olha que forte isso aqui. Eu preciso parar. Eu sei que o tempo está passando, mas eu preciso parar para detalhar isso aqui. O que é que acontece? A gente vê aqui Jesus anda sobre as águas, né? E a fé de Pedro. O que é que aconteceu aqui, gente? Depois do milagre da multiplicação, Jesus subiu ao monte para orar. Você está percebendo que todo momento Jesus está indo orar? João Batista foi decapitado, né? Jesus foi para onde? Orar, né? Jesus fez a multiplicação dos pães e peixes. Jesus foi para onde? Depois da multiplicação, subiu para o monte para orar. Subiu para orar. Então, enquanto isso, os discípulos, enquanto ele sobe, né, vai ao monte para orar, enquanto isso, os discípulos enfrentaram uma tempestade no mar. E aí, na madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas. De repente, aí Pedro pediu para ir ao encontro dele, né? Se é o Senhor mesmo, manda eu ir aí, estou contigo.
E aí ele andou sobre as águas, mas aí na hora ele focou aonde? Na tempestade. Ele focou na tempestade, teve medo e começou a o que, gente? A afundar. E o que é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui que Pedro andou sobre as águas, enquanto manteve os olhos fixos em quem? Em Jesus. Mas quando ele olhou para os problemas, ele começou a afundar. Imagine só, alguém que começa agora um novo emprego, cheio de confiança, cheio de convicção, porque quando a gente começa um emprego novo é assim, né? A gente tá com todo o gás, não sei o quê, né? Cheio de convicção. Mas aí começa a enfrentar uns desafios no emprego. Aí a pessoa começa a duvidar de si mesma. Rapaz, eu acho que eu não sou capaz não de continuar nesse emprego. Não, meu Deus, começa a reclamar de Deus. É assim ou não é? Começa a reclamar, não, meu Deus, me tira desse emprego. A pessoa orou com força para entrar no emprego. Aí, no começo é entusiasmo, aí de repente, cheio de confiança, aí com o tempo começa a ver, a enfrentar os desafios, começa a ver que tem que acordar cedo, começa a ver que tem que pegar ônibus lotado, cheio de gente, começa a ver que tem que lidar com gente que é só Jesus na causa dentro do trabalho, começa a ver um bocado de coisa. Aí começa a duvidar de si mesmo. Eita, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que, ai meu Deus, Deus me livre, não quero emprego, quero emprego mais não, ou seja, pediu emprego, agora já não quer mais um emprego. Ou imagine agora alguém que decide confiar em Deus para um novo projeto, mas ao ouvir críticas, perde a coragem. Assim foi como Pedro. Assim somos nós muitas vezes como Pedro. Muitas das vezes começamos bem, né? Começamos bem, mas nos deixamos levar pelo quê? Pelo medo. Muitas vezes somos assim. Começamos as coisas bem, mas nos deixamos levar pelo medo. Teve uma época, né? Esses 10 anos aí de fazendo projeto social em comunidade, teve uma época que estava uma guerra nas comunidades, e uma comunidade invadia a outra, e não sei o que mais lá. E aí eu disse, Jesus, o Senhor me deu essa estratégia aí de alcançar o pessoal da comunidade, me dê força. Você tem noção, teve dia que eu fui fazer um culto, né? Que, principalmente na pandemia, quando fechou tudo, eu estava no meio da rua pregando o evangelho, né? Nas comunidades. As igrejas tudo fechadas e eu pregando o evangelho nas comunidades, lógico, de máscara, né? Tudo de acordo. E aí, em uma dessas comunidades que eu estava indo, eram 4 comunidades, a gente saía de uma e ia para outra. Só em um dia a gente fazia em 2 comunidades. Terminava um, corria, pegava o carro com as cadeiras, arrastava, alugava um carro e corria para fazer em outra comunidade. Era uma correria. Só em um dia, era em 2. Aí tinha outro dia que a gente fazia na semana, que era em 2 também. Ou seja, aí tinha, a gente fazia na comunidade lá no Cristo, fazia na comunidade aqui do Dubai, na época que tinha Dubai. Aí fazia na comunidade do Brooklyn e fazia na comunidade também do Balcão. Era 4 comunidades que a gente dava conta. Então, assim, era uma correria imensa. E aí, nesse negócio de guerra vai, guerra vem, não sei o que, isso e aquilo outro. Teve um dia que eu disse, vamos começar o culto. Começou o tiroteio. Pá, 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 pá. Eu disse, vamos embora. Vamos embora. Continuar o culto. E aí, o tiro rolando e a gente continuando o culto. Sem medo, olhando para Jesus, dizendo, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. E olha aqui o tiro, olha, a parede era aqui, o tiro era do outro lado da parede. E o culto a gente estava fazendo desse lado aqui, bem pertinho da parede, não estava tendo tiro. E a gente continuou clamando, continuou orando, e o nome de Deus foi glorificado. Então, andar sobre as águas, para quem não sabe, era um sinal do poder divino, era um sinal que de fato aquela pessoa tinha Deus. A gente vê um pouco lá em Jó, capítulo 9, versículo 8, falando sobre isso, né? Então, a tempestade representa os desafios da vida. E a reação de Pedro nos lembra que a fé, ela nos mantém firme. Quando a gente está focado em Jesus, a gente está na fé. Mas quando a gente tira o olho e começa a olhar para o problema, a gente afunda. Então, foca em Jesus, porque o medo não vai te afundar. Vamos acelerar aqui, meu Deus do céu, versículo 34, vamos lá.
Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré, versículo 35. Quando o povo reconheceu Jesus, a notícia de sua chegada se espalhou rapidamente por toda a região e trouxeram os enfermos para que fossem curados. Versículo 36. Suplicavam que ele deixasse os enfermos apenas tocar na borda de seu manto, e todos que o tocavam eram curados. Olha que forte, irmãos. Olha que forte aqui. Olha o que aconteceu aqui, a cura aqui em Genezaré. O que acontece? O que aconteceu? Ao chegarem em Genezaré, as pessoas trouxeram seus doentes, né? As pessoas doentes até Jesus. E apenas ao tocarem na orla de suas vestes, muitos foram curados. Muitos, apenas tocar na orla. Gente, entenda, o que é que nós aprendemos? Que a fé, ela é essencial para a gente receber milagre. Jesus ainda cura, Jesus ainda transforma a vida, Jesus ainda liberta, Jesus ainda salva. Muitas vezes, o que é que acontece? Nós buscamos soluções em vários lugares. Vários lugares a gente busca a solução. A gente não recorre a Deus em primeiro lugar, a gente busca solução em vários lugares antes de recorrer a Deus. Mas esse texto aqui nos ensina que eita glória, quando nós temos fé, até um simples toque pode mudar tudo. E a gente vê aqui, né, lá em Marcos capítulo 5, versículo 25 ao 34, uma mulher com fluxo de sangue, né, que também foi curada ao tocar nas vestes de Jesus. Ou seja, isso reforça que o poder dele não está na roupa, mas na fé daqueles que creem. É por isso que tem gente, e a gente precisa respeitar isso, tem gente que às vezes, né, crê tanto, tem fé tanto, que vai tocar um exemplo, acontece muito isso no tempo da gente, no paletó do pastor. Tem gente que tem tanta fé em Deus que diz assim: rapaz, eu creio que Deus pode me curar, vou tocar ali no paletó do pastor e eu vou ser curado. E acontece, gente. Mas não foi o paletó do pastor, não. Foi a fé que a pessoa teve que Jesus poderia curá-la. Foi a fé. O poder não estava na roupa, o poder estava na fé daqueles que creem. Na fé, fé. É fé. Então toque em Jesus pela fé e você vai receber a cura. Toque nele pela fé. A gente vê aqui que João Batista foi fiel até o fim. Assim como ele, nós somos chamados a perseverar até o fim. Aí aconteceu com Ciano, ó. Eu creio, já aconteceu comigo aí. Já aconteceu com ela. Era um milagre. Ela pode contar. Ela tem testemunho para contar. Aconteceu com a irmã aqui que está falando. Ó. Tá vendo? É fé. Então, o que é que acontece? A gente vê aqui que também Jesus buscou a Deus em oração antes dos milagres. Você percebeu o que Jesus estava fazendo? Antes dos milagres, antes de realizar os milagres, ele estava buscando Deus em quê? Em oração. Então isso mostra a importância de nos fortalecermos espiritualmente antes das batalhas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vai ajudar alguém, vai fazer uma ação social, se fortalece não para tu ver o que é que vai acontecer, viu? Se fortalece não para tu ver o que é que vai acontecer. Você precisa se fortalecer. Precisa. Ontem eu fui fazer uma visita no lar, porque a gente faz visita no lar das pessoas, e aí ontem eu fiz uma visita no lar de uma família, e tem uma pessoa lá que é uma bênção, né, que ela faz ação social no interior. E aí ela disse: rapaz, pastor, o senhor acredita que quando a gente começou a preparar as coisas, começou um negócio se queimar, outro não sei o que mais lá, e começou a dar tudo errado, a gente não fazer ação social. Ou seja, é a importância, gente, de nos fortalecermos espiritualmente antes das batalhas, antes de ajudar alguém, antes de fazer alguma coisa. O próprio Jesus aqui é exemplo. Então, Pedro, a gente vê aqui também que Pedro afundou porque olhou para a tempestade. Gente, nossa fé cresce quando nós focamos em Deus, não nos problemas. Se você for focar no problema, a gente vê a história de Davi aí. Davi focou no gigante. Sabe por que Davi
Venceu? Porque ele não focou no gigante. Se fosse focar no gigante, ele ia fazer o que todo o povo de Israel fez. O povo olhou para o problema, o povo olhou para o gigante e fez o quê? Ficar tudo com medo, não queria lutar. Então, você não tem que ser igual ao povo. Tá todo mundo hoje olhando para o problema financeiro, problema espiritual, problema conjugal, problema não sei o quê, problema com filho, problema... Você não tem que olhar para isso não, você tem que olhar para Jesus. Porque se você for olhar problema, você só vai se afundar na fé. Você não vai ler a Bíblia, você não vai orar, você não vai jejuar, você não vai querer ir para a igreja, você vai ficar igual a muitos. Ah, eu não preciso ir para a igreja. Sabe por quê? Porque tá focando demais ou não é para focar. Tá cheio de gente que não congrega porque não tá focando no que é para focar. Se focasse no que era para focar, não existiria nenhum crente desigrejado na terra. Mas está focando muito em muitas coisas e está esquecendo de focar em Jesus. Eu tenho um desafio para você. Amanhã mesmo. Amanhã. Ore pela manhã. Entregando seu dia a Deus. Antes de dormir também. E antes de tudo, antes de fazer qualquer coisa, busque força em Jesus. Eu tenho esse desafio para você. Amanhã também, compartilhe algo que você tem com alguém. Faça uma ação, ajude alguém. Ajude. Compartilhe algo que você tem. Pode ser tempo, pode ser palavras de esperança, ou algo material para ajudar alguém. Se você não sabe quem você pode ajudar, você pode ajudar o projeto da gente, que vai estar amanhã ajudando os moradores de rua. Você pode ajudar. Você pode contribuir através do Pix. DDD 83 99136 1449. Isso mesmo. DDD 83 99136 1449. Você pode contribuir qualquer quantia, 10 centavos, 5 centavos, 50 centavos, o que você quiser contribuir. Será bem-vindo. Lembra? O pouco, Deus faz multiplicação para alimentar uma multidão. Outra coisa, outro desafio para você: foque em Deus e não no medo. Quando surgir uma preocupação, declare: eu confio em Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, coloque isso aí em prática. Ah, eu esqueci qual foi o desafio. Amanhã esse vídeo vai estar salvo. Você vai lá e vê. Se quiser repetir, vê do começo, vê. Se quiser pular para ver qual é o desafio, vai lá e pula e vê o desafio. Amém? Quero orar por você. Senhor, obrigado por tua palavra, Senhor. Aprendemos que tu honras os fiéis. Multiplica. Nós aprendemos que o Senhor multiplica o que temos. Nós aprendemos que o Senhor nos faz andar sobre as águas, tem poder para curar. Que nossa fé cresça e possamos confiar mais em ti, Senhor. Declarando que nossos olhos estarão fixos no Senhor e veremos o teu agir em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém? Olha só, sexta-feira, 10h30 às 11 horas da noite. Estaremos ao vivo de novo, tá certo? E estudaremos Mateus capítulo 15, se assim Deus permitir. Deixa eu fazer um pedido para vocês. Não custa nada. Não custa nenhum valor o pedido que eu vou fazer para vocês. Não custa nada. Vocês pegar o link e compartilhar com outras pessoas. Não custa nada. Vocês pegar o link, seja do vídeo que vai ficar salvo, ou seja da nossa live, ou da nossa postagem do estudo bíblico. Pega, compartilha com outras pessoas. Irmão, se você souber o tanto de gente que, se você compartilhar, pode estar aqui sendo edificada e pode ser transformada através do estudo da palavra. Se você soubesse a importância disso, você compartilharia. Então faça isso, compartilhe, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, vão na paz, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.